como no Brasil, vestidas mais à vontade, com calça jeans, camiseta, tal. Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, bem-vindos ao Salto Quântico. Eu sou Raide Castro e todas as terças aqui estou para a gente levar aquele papo de conteúdo muito interessante, abrangente. Hoje eu estou aqui de novo com o pastor Ângelo. Bem-vindo, pastor Ângelo. Daqui a pouco você fala. E o pastor João Gonçalves. Gente, vamos ter uma conversa muito interessante. Fique aí. Sabe qual é o assunto? Vou fazer um mistério agora. Você imagine uma prática milenar que existe desde o dia que o homem ouviu o primeiro trovão. Primeiro, o que aconteceu quando o homem ouviu o primeiro trovão? Ficou morrendo de medo. Ele achou que algo aterrorizante ia acontecer. Ficou com medo de ser banido da face da terra, poderia ser um monstro, não sabia. Então, foi aí que ele começou a orar. Então, é a oração, eu acho assim, a prática, uma das práticas mais antigas do Homo sapiens, né? Do ser humano. Muito antes de Moisés aparecer, da Bíblia se formar, do cristianismo se sedimentar, o homem já tentava fazer sua conexão. E é uma prática que persiste até hoje. Até hoje as pessoas se reúnem para orar, porque até a ciência já pesquisou que o fato de orar, de pessoas se juntarem para pedir, para conectar com Deus por algo, afeta esse algo. Aí já está entrando em física quântica. Até a física quântica reconhece que há um poder, o poder de se conectar com algo maior, né? Então, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Ângelo. Agora você pode saudar o nosso internauta. É com muita alegria, Rai, que mais uma vez estou aqui do seu lado. E hoje não é de propósito, mas eu estou do seu lado esquerdo, né? Eu não gosto muito desse negócio, não, mas é um prazer, inclusive, estar do seu lado esquerdo. Mesmo porque você não é de esquerda. Não, exatamente por isso. Eu preferiria ficar na direita, mas eu estou à sua esquerda e é uma grande alegria poder voltar aqui e estarmos juntos. Ótimo. E estou aqui também com o pastor João Gonçalves, que está nos dando a honra de sua presença e vai nos entreter aqui com um conteúdo fantástico. Boa noite, pastor João. Seja bem-vindo ao Salto Quântico. Boa noite, Rai. Boa noite, pastor Ângelo. Boa noite a todos vocês que estão sintonizados com este canal neste momento. Pode falar. Boa noite, pastor João Gonçalves. Ele foi ordenado pastor em 1990 na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Hoje ele é membro da Igreja Memorial Batista de Brasília. E ele é um grande incentivador da oração e também ele é um homem que é voltado para buscar a presença de Deus em favor do nosso Brasil. Estamos juntos nesta caminhada de intercessão pela nossa nação brasileira. Não é isso, pastor João? Exatamente, pastor Ângelo, é uma alegria estar com vocês aqui, com o pastor Ângelo, a Rai, e você que está nos assistindo neste canal de comunicação. E como estava dizendo a Rai logo no início, este é um assunto milenar, porque na verdade o primeiro registro na Bíblia, e não está lá a expressão oração, mas é um fato que era oração, é quando no capítulo 3 diz que pela viração do dia, Deus procurando Adão perguntou: Adão, onde estás?
A oração começou ali, viu, Rai? Deus foi, né? Começando com Adão, o primeiro ser criado, né? E obviamente com a Eva também, a sua esposa. E ali começou então a oração, porque o que é oração? É conversar, viu, pastor Ângelo? Eu sei que o senhor sabe muito bem, porque o senhor também é um líder de intercessão de oração. Então, oração é isso, é conversar com Deus. É interagir, é diálogo. Deus fala-nos através da Bíblia e nós falamos com Ele através dos nossos sentimentos, da oração, falamos com Deus. É maravilhoso isso, né, Raio? Exatamente. Muito bem, eu quero fazer um comentário simples aqui, interagindo com vocês dois, que eu sei que hoje eu estou assim entre dois, né, sacerdotes, né? Você sabe que eu um dia encontrei esse livrinho aqui, ó, o livro das orações. Interessante. Faz tempo, tá? Faz tempo que eu achei esse livro. Prece de todo o mundo e de todos os tempos para ocasiões especiais. Tem de todos os lugares, de todas as raças, tal. E eu achei muito legal e hoje eu estava olhando ele. Então eu quero perguntar assim: quando que a gente deve fazer uma oração? Que situação é essa que pede que você converse com Deus e peça para Ele te ajudar? Você vai me permitir, eu vou te responder com um fato ocorrido com o meu avô. Meu avô era um homem de Deus, faleceu com quase 90 anos de idade, e ele nunca deixou a presença de Deus. Beirando os seus 80 anos, o meu avô, Benedito, ele precisou fazer uma cirurgia. Nunca tinha entrado no hospital para um procedimento médico. E ele precisou fazer essa cirurgia. Naquele momento ele pensou, ele foi para fazer uma consulta por um determinado problema no estômago, e o médico disse: nós temos que operá-lo agora. E ele falou assim: não, mas eu não posso voltar em casa? Ele falou assim: não dá tempo, tem que ser agora. E ele aceitou. O filho dele, meu tio, estava junto e foi ter feito aquela preparação. E na maca ele foi para o centro cirúrgico. E no caminho ele viu escrito lá, banheiro. Aí ele falou assim: eu preciso ir no banheiro. Aí, não, mas o senhor não pode, o senhor já está com toda a preparação. Não, mas eu preciso ir no banheiro, e preciso ir no banheiro. E sentou na maca, e já colocando os pés para o lado de fora da maca, e querendo sair, eles pararam a maca e eles entraram no banheiro. Sabe o que ele foi fazer lá no banheiro? Orar. Ele se ajoelhou lá no vaso sanitário, baixou a cabeça. O momento de orar é o momento que sentimos necessidade de falar com quem pode estar conosco em qualquer situação. Interessante. E o resultado da cirurgia? Não, foi maravilhoso. Deus esteve com ele, e uma recuperação de uma semana. Ele fez essa recuperação em 3 dias e ele estava de volta em casa. Deus o abençoou e ele disse: Deus me abençoou porque eu me coloquei nas mãos de Deus. Amém. Amém. Pastor João, e aí? O que você tem a dizer sobre essa experiência? Então, Rai, é interessante essa sua pergunta, porque hoje mesmo eu gravei um vídeo para o meu canal do YouTube. Se você quiser nos acompanhar lá também, é Pastor João Gonçalves. E eu falava sobre isso, Rai, porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz assim: orai sem cessar. E a carta que ele escreveu aos populares e à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 18, ele diz: orando em todo o tempo. Então, respondendo a sua pergunta, Rai, quando nós devemos orar? Orar sempre, como muito bem disse o pastor Ângelo. Quando devemos orar? Quando temos alguma necessidade, quando estamos passando por alguma aflição. E você começou este programa contando a história lá do tempo em que o povo não sabia o que era trovão, né? Obviamente, você mesmo disse aí, eles devem ter levado um susto, né, na primeira chuva que aconteceu na época de Noé. E o que muitos ali devem ter feito, né? Deve ter clamado a Deus a misericórdia. Mas a gente conhece a história que salvou-se daquela tempestade apenas Noé e a sua família. Mas orar então é isso. Quando devemos orar?
quando precisamos, quando temos necessidade, mas orar também em todo o tempo, porque todo tempo é tempo de orar. Muito bem. Rai, eu mostrei para você hoje mais cedo que o pastor João Gonçalves, ele colocou no WhatsApp dele uma inscrição lá no perfil muito interessante. Você me falou. E eu vou perguntar para ele, por que ele fez isso, né? Ele colocou lá, felicidade é uma questão de decisão. O que é isso, pastor? Pastor é cheio de fazer perguntas difíceis, né? Eu gosto muito de conviver com o pastor Ângelo, porque ele tem esse jeito descontraído de ser, é uma pessoa alegre que nos contagia. Eu coloquei essa frase no meu perfil do WhatsApp porque você ouve aqui e ali acolá muitas pessoas dizendo assim: se eu tivesse muito dinheiro eu seria feliz. Se eu tivesse um excelente casamento eu seria feliz. E tem até pessoas que acham que vão casar com essa ou aquela pessoa para serem felizes. E aí eu pensando sobre isso, é um conceito que eu tenho há muitos anos e que eu cheguei a uma conclusão, aliás, essa conclusão até lendo a Bíblia, que felicidade é uma questão de decisão. Eu não preciso ter muito dinheiro para ser feliz, eu não preciso ter um casamento maravilhoso, ainda que seria o ideal, né, que tivéssemos cada um o seu casamento feliz e maravilhoso, mas o que eu quero ressaltar é que não é alguém que vai te fazer feliz. Felicidade é uma questão de decisão. E você poderia perguntar também, pastor Ângelo, mas de onde você tirou isso? Salmo capítulo 1 começa dizendo assim: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse contexto termina dizendo assim: e tudo que ele fizer prosperará. Então a pessoa feliz é aquela pessoa que decide andar na presença de Deus, buscar a face de Deus, como nós estamos falando de oração também, ter uma vida de comunhão com Deus. Quer ser feliz? Entregue o teu coração a Jesus, ande na presença de Deus, no caminho que é Jesus, e tenha comunhão com Deus através da oração. Tenho certeza que você vai ser muito feliz. Essa decisão passa pelo que diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É decisão, é entrega. Pois é, mas agora eu vou fazer uma pergunta. Então, eu quero saber por que tem pessoas que têm tudo, tem dinheiro, tem saúde, tem o que chama até beleza, e não são felizes. O que vocês acham? É aquilo que nós estamos dizendo, né? Eu gosto muito de um livro do pastor Davi Gomes, foi meu professor de teologia sistemática no seminário, nos idos anos 70. Ele diz no livro dele: felicidade começa com fé. E lá no livro ele diz: felicidade é uma caminhada a três. É uma caminhada a três. Eu mais alguém com Jesus. Jesus tem que estar sempre junto. E isso é a felicidade. A felicidade é o que o pastor João disse: é estarmos decididos a entregar a nossa vida para Deus. E quem entrega a sua vida para Deus é mais do que feliz, porque é feliz aqui e para sempre. E o alguém é quem? Não o entendi. Alguém, quem é o alguém? Pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser meu amigo, pode ser meu sócio, pode ser o meu colega, pode ser eu e você. Se Jesus estiver entre nós dois, nós seremos felizes no nosso relacionamento. Se nós tivermos um propósito. Um propósito, né? Nós vamos ser felizes no nosso relacionamento de amizade, interagindo assim. Porque qual é o grande problema, né, pastor João? Qual é o grande problema do ser humano? É ele não saber de onde ele veio, o que ele está fazendo e para onde ele vai. Qual é a grande felicidade do ser humano? É ele saber de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. Isso eu sei, eu sou feliz, porque eu posso morrer hoje, amanhã, depois de amanhã, e daqui a 59 anos, porque
porque daqui a 59 anos eu vou estar fazendo 120, então eu posso ser feliz durante esse tempo todo e morrer só daqui lá para frente, né? Eu estou na contagem regressiva, então eu sou feliz porque a minha vida eu sei que ela não vai terminar na sepultura, eu sou feliz, isso é felicidade. Foi uma decisão, pastor João, que eu tomei, aceitei pronto, a Jesus para ser eterno. A resposta é questão de decisão. Pronto. É verdade. Respondeu e entendeu, né? Por isso, pastor feliz. João, que nós tomamos a decisão de orarmos pelo Brasil. E nós estamos empenhados. Eu com o projeto Clamor pelo Brasil, outros com outros projetos. O pastor lidera a Jornada Nacional de Oração pelo Brasil, através da Esplanada dos Ministérios em Brasília. E por falar nisso, né, pastor, está pertinho da 4ª jornada, não é isso? Exatamente, pastor Ângelo, nós estamos na contagem regressiva para a realização da 4ª Jornada Nacional de Oração pelo Brasil, que vai acontecer agora nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Serão 40 horas ininterruptas de oração a Deus, clamando pelo Brasil, e encerrando no sábado às 24 horas. Então começa nesta próxima sexta-feira, dia 28, às 8 horas da manhã. Passamos o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, e aí o sábado também o dia todo até a meia-noite, completando 40 horas ininterruptas de oração, clamando a Deus, porque o Brasil precisa, e como diz essa frase aqui, Jesus transforma. Quando eu oro, quando você ora, Jesus transforma, e é por isso que nós estaremos orando na Esplanada dos Ministérios, 40 horas pelo Brasil. Mas se você não puder estar lá conosco presencialmente, e eu fiquei sabendo, pastor Ângelo, que muitas lideranças que estiveram conosco na primeira, na segunda e na terceira Jornada Nacional de Oração, não poderão estar agora por causa desse momento que estamos vivendo, por causa dessa situação. Então, o que eu quero ressaltar para você que está nos assistindo, alguns estarão presencialmente e muitos estarão virtualmente conosco nas 40 horas de oração pelo Brasil, chamada Jornada Nacional de Oração pelo Brasil na Esplanada dos Ministérios. Eu me lembro, pastor João, da primeira jornada que nós estivemos ali, eu, o irmão Evaldo Amorim, às 40 horas. Exatamente. Iniciamos, terminamos no domingo às 10 da manhã, correto, daquele domingo, no final do mês de junho, para início do mês de julho, e nós passamos ali na esplanada com frio, fez muito frio naquele ano, naquela madrugada, e nós ali tivemos 40 horas. E se repetiu na segunda jornada, também se repetiu na terceira jornada, e o pastor vai estar lá, né, pastor João? Na 4ª jornada, também presencial, não é isso? Pastor Ângelo, como eu sempre costumo dizer, se Jesus não voltar antes, porque ele pode voltar, né? A gente não sabe quando é que ele vai voltar, ele disse que nem ele sabia, só o Pai, mas se Jesus não voltar antes, ou se Deus não nos levar antes, estaremos lá sexta-feira, às 8 horas da manhã, nesta próxima sexta-feira, dia 28 de maio, orando pelo Brasil. Quero desafiar você que está nos assistindo, coloque na tua agenda. Se você puder estar presencialmente, eu quero até aproveitar, pastor Ângelo, a sua pergunta, para deixar uma informação aqui para os internautas que estão nos assistindo. A reunião, o local de encontro da Jornada Nacional de Oração é no gramado central, em frente à Catedral de Brasília. Muito fácil de localizar. Bem no meio do gramado tem uma cruz, que na verdade aquela cruz são os pontos cardeais do Brasil, e ali no gramado central, em frente à Catedral de Brasília, estaremos às 8 horas da manhã, começando a jornada, a 4ª Jornada Nacional de Oração pelo Brasil. Na certeza, já quero profetizar aqui, que grandes coisas Deus fará, porque Jesus Cristo disse lá em Mateus 18, 18 a 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, e o que 2 concordarem na terra será concordado no céu. Pastor Ângelo, o senhor que é uma pessoa muito experiente nesse campo de oração, o senhor sabe que quando nós nos reunimos em oração, na presença de Jesus, e apenas 2 pessoas concordam sobre qualquer assunto, pode ter certeza que resposta de Deus virá em nome de Jesus.
Eu quero só lembrar, pastor João, e eu acho que é muito importante lembrar isto, a primeira jornada aconteceu em 2018, final de junho para 1º de julho. Foi. E nós tivemos um resultado das nossas orações naquele ano, quando nós estávamos intercedendo pelo Brasil, para que Deus nos libertasse, nos livrasse do comunismo, que Deus trouxesse um presidente para o Brasil que pudesse honrar o nome dele, e nós vimos que as nossas orações daquela primeira jornada foram orações não só ouvidas, Deus ouve todas as orações, mas Deus, além de ter nos ouvido, Deus nos respondeu favoravelmente, nos dando um governo cristão, temente a Deus, que honra o nome de Deus. Aí vai falar, mas aí tem tantos defeitos. Todos nós temos. Davi teve. Um homem segundo o coração de Deus teve tantos erros, tantos fracassos, não é? Foi um dos mais amados, né? Um dos mais amados, um dos governantes muito mais amado. Eu posso dizer, foi o governante mais amado na face da terra até os dias de hoje. Isso. Não é? Deus deu a Davi coisas magníficas, muito mais do que deu a Moisés. Sim. Né? Muito mais do que deu a Moisés. E Moisés fez coisas maravilhosas, mas Davi recebeu muito mais do que Moisés, porque Deus prometeu que sentaria na cadeira, no trono de Davi, o Messias. Quer dizer, não tem honraria maior do que essa. E foi um homem falho. Muito falho. Falho como pai, falho como esposo, falho como amante, como rei. Mas Deus usou aquele homem de maneira maravilhosa. E eu tenho certeza, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, o nosso presidente é um homem que Deus elegeu para este momento, Amém, para liderar a nação brasileira. E eu creio, pastor João, que foram as nossas orações e a primeira jornada fez parte desta história, porque nós estávamos ali orando, e nós continuamos orando. Não foi uma oração de momento na esplanada, não foi um movimento de levar pessoas a passarem 40 horas de oração a céu aberto, no frio, sem comer, sem beber. Não, beber nós bebemos, né? Bebemos água. Água. Né? Bebemos água. Bebemos muita água. Ah. Mas fora da bebida, né? Fora da água, nós não comemos nada. Foram 40 horas ali de submissão diante de Deus, pedindo que Deus desse ao Brasil aquilo que nós recebemos. Eu creio que Deus deu aquilo que nós pedimos. E tem um detalhe importante, se a Rai me permite, o pastor Ângelo também. Sim. Como ele mesmo disse, a primeira Jornada Nacional de Oração, que aconteceu na Esplanada no ano de 2018, ela encerrou-se no dia 1º de julho. O que significa isso? Antes do período eleitoral. E em nenhum momento citamos nome de nenhum candidato na Esplanada, porque nós não estávamos ali para fazer campanha para ninguém. Mas me lembre, o pastor Ângelo vai se lembrar também, que nós orávamos pelo quê? Para que Deus nos desse, como presidente da nação, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama a família, uma pessoa que ama as crianças e uma pessoa que ama a nação. Porque o que nós precisamos, não só como presidente do Brasil, mas como governadores, como prefeitos, como vereadores, como deputados estaduais, senadores, deputados federais, como juízes e ministros, nós precisamos de pessoas tementes a Deus, pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas, pessoas que amem a sua família, pessoas que amem a nação. É isso que nós precisamos, e oramos nesse sentido. E o pastor Ângelo vai se lembrar, quando nós terminamos as 40 horas de oração ali na Esplanada, uma pessoa me perguntou: e agora, pastor, como é que vai ser? Eu falei assim: agora vai ser aquilo que Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário: está consumado. O que Deus vai fazer nas eleições desse ano, em 2018, eu disse, já foram consumadas nessas 40 horas de jejum e oração que fizemos na Esplanada. E justiça seja feita. O pastor Ângelo falou agora há pouco. Existem muitos movimentos de oração. Agora mesmo, nesse domingo, viu, Rai? Eu participei do encerramento da campanha mundial de oração. Foram 240 horas ininterruptas de oração, liderada por um movimento aqui de Brasília. 10 dias, 240 horas de oração. Por que eu estou falando isso? Ontem, às 5 horas da manhã, eu estava participando de um programa da Junta de Missões Nacionais, que está com uma campanha de oração. O que eu quero ressaltar
para o querido internauta que está nos acompanhando, só reforçando o que o pastor Ângelo já disse, é que não é só a Jornada Nacional de Oração, não é só o clamor pelo Brasil do qual ele lidera, são muitos movimentos de oração que estão acontecendo, que já estavam acontecendo e que vão continuar acontecendo, que está mudando a história da nossa nação em nome de Jesus. Olha, eu quero fazer uma colocação. Vai soltar alguma coisa lá agora? Não. Não? Eu percebo essa jornada de oração, que é pelo Brasil, é pelos brasileiros, pela nossa nação, né? Então, eu queria que vocês comentassem o poder da oração pelos outros, porque vocês estão indo lá, entrar numa jornada demorada, dura. Se fosse outra coisa, eu diria até sacrificante, porque não vai ter fome, vai ter sono, mas vai estar lá pelos outros, pelos brasileiros, pelo Brasil, por coisas significantes para nós. Quais são os benefícios que, quando eu oro pelos outros, que eu recebo? Essa sua colocação, Rael, é muito própria, porque há vários tipos de oração. Me ajuda, pastor João? Sim. Nós temos a petição. Eu peço a Deus aquilo que eu preciso, eu me coloco diante de Deus por mim, eu estou pedindo. Eu também tenho a oração de intercessão, eu estou orando pela vida do pastor João, por um problema de saúde dele, por um problema financeiro dele, por alguma situação emocional, ou seja, eu estou intercedendo por alguém. Quando nós estamos nesta jornada de oração, nós não estamos pensando em nós mesmos, nós estamos pensando na nação brasileira como um todo. Nós estamos esperando que o Brasil seja despertado para uma vida plena de comunhão com Deus. Então, quando falamos de oração, de orar por alguém, eu sempre me lembro, Rai, de Jó. Para mim, o melhor exemplo é este. Jó era um homem muito rico, Jó foi um personagem bíblico que nos dá nos leva a pensar da paciência, né? Jó, inclusive, ele é chamado, né, quando alguém fala, me dá paciência de Jó, né? Porque Jó, ele foi uma pessoa extremamente cauteloso, paciente, e ele se colocou diante de Deus, ele não se revoltou contra Deus, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu inclusive os seus próprios filhos, não só os bens materiais, mas os próprios filhos ele perdeu, e ele teve alguns amigos que começaram a questionar com ele, Jó, você está passando por isso tudo aí, olha, vai ver que o problema é seu, e começou a jogar pedras em Jó. Em vez de consolar, de confortar Jó, eles sacrificaram mais ainda a dor de Jó. E a Bíblia fala lá no finalzinho... Escarneceram, né? Sim, e lá no finalzinho do livro de Jó, a Bíblia tem a expressão lá, enquanto Jó orava pelos seus amigos, enquanto ele intercedia em favor dos seus amigos, Deus mudou a situação de Jó e restituiu a ele em dobro tudo que ele tinha perdido. Ou seja, a paciência, a resignação, o momento de comunhão com Deus, a temperança, enfim, tantas outras coisas que nós poderíamos aqui alistar a respeito de Jó, mas o que me impressiona é que ele não amaldiçoou nem aos seus amigos. Ele foi assim, ele poderia ter dito, agora eu vou falar que nem carioca, ele poderia dizer assim para os amigos, cara, sai daqui perto de mim, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Ele não falou isso não, ele não se aborreceu com os amigos não, ele escutou os amigos com paciência, com perseverança, com cuidado, e ele tentava consolar os seus amigos, e num dado momento, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, ele recebeu de Deus. Eu vejo, Roy, que o poder da oração está aí.
Quando nós nos colocamos em submissão a Deus, inclusive sem pensar em nós mesmos, Deus muda o nosso cativeiro, Deus muda a nossa situação, Deus muda aquilo que estamos vivendo, porque a recompensa, inclusive, é de ver que a nossa oração foi atendida. Quando eu oro por alguém que eu vejo que alguém foi curada, quando eu oro por alguém que eu vejo que ela foi restituída daquilo que perdeu, quando eu oro por um casal que está quase separando no divórcio, já eu como advogado já assinei petição de divórcio, protocolei inicial de divórcio e tive que ir lá cancelar, porque pelas orações aquele casal se reconciliou, aquele casal se refez naquele mal que estava vivendo. Que alegria para mim, isso é uma recompensa. Amém. A recompensa está aí. Interessante, pastor Ângelo, essa pergunta da Rai, porque hoje mesmo é a segunda vez que a Rai faz uma pergunta que tem a ver com um vídeo que eu gravei hoje, que está no meu canal do YouTube. Que legal, vou ver. Eu gravei um vídeo hoje, Rai, que está baseado naquele texto de Atos, capítulo 18, quando o apóstolo Paulo diz assim: lembre-se das palavras de Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eu estava explicando para os internautas que me acompanham nas redes sociais, que ali, embora o contexto esteja falando de bens materiais, estava falando de ajudar as pessoas, porque o apóstolo Paulo estava dizendo que ele ajudava muitas pessoas, ajudava financeiramente, ajudava materialmente, mas estava dizendo para os internautas que dentro do nosso contexto, mais bem-aventurada coisa dar do que receber, é dar o nosso tempo de oração pela nação, é dar o nosso tempo de oração pelas famílias, é dar o nosso tempo de oração pelas crianças, é dar o nosso tempo de oração pela economia nacional, pela economia do Brasil, é dar o nosso tempo de oração para que haja harmonia entre os poderes constituídos. Ou seja, Rai, essa sua pergunta é muito importante, porque ela tem a ver exatamente com esse princípio. Nós estamos aqui falando sobre oração, mas oração ela é regida por princípios. E um deles, a Rai comentou muito bem, é que para você dedicar 40 horas de jejum e oração por uma nação, você está fazendo um sacrifício. O sacrifício do seu direito de deixar de se alimentar, o seu sacrifício de deixar de ir para casa dormir, por exemplo, como aconteceu comigo, pastor Ângelo, nas jornadas nacional de oração passadas. Você está, como disse o pastor Ângelo mais de uma vez, você está fazendo um sacrifício, e aí que eu quero até ressaltar mais um detalhe, de passar uma madrugada num frio impressionante, porque Brasília tem uma das maiores inversões climáticas do mundo. Só quem vai lá na esplanada durante o dia que pega quase 40 graus de calor e depois chega à noite, né, pastor Ângelo? Uma inversão climática impressionante que de madrugada só falta fazer grau negativo, mas a verdade é que nós passamos debaixo de um sol escaldante durante o dia e de um frio, como diz a expressão popular, né, de bater o queixo de madrugada. Então, o que eu quero ressaltar dentro da pergunta da Rai é isso, que orar, interceder, é também você doar o seu tempo, doar os seus direitos, os seus privilégios de estar se alimentando, de estar dormindo, fazendo um sacrifício por amor à nação, por amor às pessoas, por amor às famílias, porque nós estaremos, Rai, durante 40 horas, orando por muitos temas. Vamos orar pelo governo, vamos orar pela harmonia entre os poderes constituídos, vamos orar pelas autoridades, porque a palavra de Deus, ela nos incentiva, nos exorta e nos desafia a estarmos orando pelas autoridades, mas vamos orar também pelas famílias, vamos orar pelas crianças, vamos orar pela economia, vamos orar por muitos assuntos. Vamos orar também por Israel, porque a palavra de Deus, ela nos recomenda: orai pela paz de Jerusalém, orai para que haja paz em Israel. E nós sabemos que hoje Israel está precisando muito da nossa oração. E como muito bem disse o pastor Ângelo sobre Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E eu costumo dizer, eu não tenho o hábito, pastor Ângelo, de orar pedindo por mim. Eu tenho o hábito de orar pedindo pelos outros. Eu recebo muito pedido de oração, mas eu tenho uma experiência meio parecida com Jó nesse sentido. À medida em que eu oro pelos outros, Deus me abençoa.
À medida em que eu oro para que Deus abençoe os outros, Deus me abençoe. E eu aprendi desde criança a importância e o valor da oração, porque sempre que oramos com fé, um milagre acontece em nome de Jesus. É verdade. Poxa, você falou tudo. Você ficou sem fôlego, Rai. Poxa, fiquei aqui. Agora eu queria fazer uma colocação. Depois você fala. O programa Você é seu. Você está doido para falar. Eu vou fazer uma colocação aqui bem estranha. Não é sobre nós, é sobre Deus, sabe? Eu acho que Deus é treinador. Olhando assim a Bíblia, os personagens, surgiu ultimamente um personagem chamado coach, que é um treinador de pessoas, para as pessoas conseguirem resultado, resolver seus problemas, seja ele de qualquer ordem, financeiro, amoroso, espiritual, tem coach para tudo. Vai lá, treina. Claro que nem todos os coaches são coaches, né? Mas quando eu olho a história de Jó, quando eu olho a história de Elias, quando eu olho a história de Davi, quando eu olho a história do próprio Jesus, então a gente vê que eles tinham que dar respostas, eles tinham que ter posicionamento. Por quê? Porque foi colocado o seguinte: Jesus falou assim: pedi e recebereis. Então, se você precisa, se você está com problema, se você tem desafios, então você tem que pedir ajuda. O pedido de ajuda é a oração, né? Pedir ajuda a Deus é orar. Então, você tem que formular seu pedido, bater na porta, fazer sua jornada, e aí você é atendido. Então, Deus é treinador, é coach. E eu me lembro muito de um evento de muita gente aí, que foi o evento da muralha de Jericó, né? Em que o pessoal lá deu 7 voltas, tocando trombeta e fazendo jornada e cantando, e depois de tantas horas a muralha desabou. Então Deus é coach. É verdade. É verdade. Viu, Rai? Deixa eu até aproveitar essa sua palavra, porque esse texto que você citou aí, que está escrito em Josué capítulo 6, porque Josué foi o sucessor de Moisés e o que liderou essa jornada de oração, ou essa marcha de oração ao redor de Jericó, lembrando que foram 6 dias uma vez, e no 7º dia eles marcharam 7 vezes ao redor de Jericó, e quando eles tocaram as trombetas e clamaram o nome do Senhor, as muralhas caíram por terra. E eu quero confessar para você, Rai, que eu me inspiro muito nesse exemplo. O pastor Ângelo sabe muito bem que antes de começar a Jornada Nacional de Oração, Deus me chamou lá de São Paulo. Ele disse aqui no início do programa que eu fui consagrado pastor na primeira igreja batista de São Paulo, e no mesmo ano que eu fui consagrado pastor, em 1990, Deus me deu uma visão de vir a Brasília fazer as marchas de oração pelo Brasil na Esplanada. E durante mais de 10 anos, nós fazíamos marchas de oração. E pode até causar uma interrogação na cabeça agora do internauta, não é? Mas qual a diferença de marcha de oração e jornada de oração? É que a marcha Liberta Brasil, que promovia os movimentos de oração, não só na Esplanada, mas em várias partes do Brasil, era literalmente, Rai, uma marcha de oração. Nós não orávamos só parados, nós orávamos em marchas. Caminhando. Quantas vezes, o pastor Ângelo vai se lembrar disso, que nós fizemos caminhadas de oração ou marchas de oração, saindo ali daquele cruzeiro, atrás do Memorial JK, descendo até o Congresso Nacional. Outras vezes era ali naquela praça em frente ao Buriti. Igual Jericó, né? Igual Jericó. Exatamente. Então nós fazíamos marchas de oração, como Jericó fez, como Josué fez com o povo de Israel. O que eu quero ressaltar é que, e a Rai falou uma coisa interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que Deus é coach. Deus é. Ou seja... E é duro, Deus, é um coach competente. Ele é competente. Ensinou o seu povo no passado e continua ensinando o seu povo no presente. Viu, Rai? Que se fizermos algumas coisas que são princípios espirituais, o resultado com certeza vai acontecer. Só para concluir essa questão. Hoje nós fazemos jornadas de oração
marcha de oração, caminhada de oração, e nós não vemos uma muralha física caindo por terra. Mas o pastor Ângelo sabe muito bem, ele vai concordar comigo, que muralhas espirituais caem por terra, porque em 2018 nós estávamos diante de uma terrível muralha espiritual, mas graças a Deus, que Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu o nosso clamor, e as muralhas espirituais caíram por terra, e Deus mudou a nossa sorte em nome de Jesus. É verdade. Só eu gostaria de acrescentar a sua lista. Você fez aí uma lista falando de Moisés, falando de Elias, falando de Davi, falando de Jó. Do próprio Senhor Jesus. Eu vou acrescentar à sua lista aí a vida do apóstolo Paulo. Verdade. O apóstolo Paulo me faz lembrar daquilo que nos é mais precioso, a soberania de Deus. Amém. O apóstolo Paulo foi um homem, a Bíblia diz que ele foi escolhido no ventre da mãe. Ele era um vaso escolhido. E ele era um judeu, um expert da lei. Ele conhecia a lei de Moisés, ele praticava, ele ensinava, ele foi criado aos pés do mais sábio da sua época, que foi Gamaliel. Ele estudou na escola de Gamaliel e ele era um homem super preparado. Só que ele, quando sai de Jerusalém, vai até Damasco, e ali no caminho de Damasco ele tem uma experiência pessoal com Jesus, e Jesus lhe aparece e diz: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você sai de Jerusalém para me perseguir aqui em Damasco? Por que você está me seguindo? Ele: não estou seguindo o Senhor não, Jesus, eu estou seguindo esses fanáticos que estão deturpando a lei de Moisés, não estão andando conforme os ensinos de Moisés. Jesus falou assim: não, você está me perseguindo a mim, você não deve me perseguir, você deve parar com isso, Saulo. Ele deve ter questionado ali, e naquele momento ele fica cego. Ele perde a visão, e a história conta, se você quiser, ali no livro de Atos, eu já li, do capítulo 9, muito interessante. Você vai ver ali quando ele foi até a casa de... Me faltou Pedro? o nome? Não. Ananias, quando ele chegou na casa de Ananias, e Deus ali restaura a visão de Paulo, mas ali, eu acredito, essa coisa é minha, ele tem um problema de visão, e ele passou a conviver com isto. Ele teve essa experiência, e a vista dele teve algum prejuízo com essa experiência. E num dado momento da vida dele, ele olha para Deus e fala assim: Deus, eu tenho um espinho na carne. Eu estou atribuindo que seja, digamos, a questão da visão. Pode ter sido outra coisa, isso é irrelevante. Mas ele chega para Deus em oração, porque ninguém chega para Deus se não for através da oração. Você não consegue falar com Deus se não for... Rai, eu estou falando com você, olha para mim, Rai. É diferente. É diferente. Você está do meu lado, eu estou te vendo. Mas com Deus não é desse jeito. Não precisa chamar a atenção de Deus para Deus te ver, não. Porque não é assim. A gente fala com Ele através da oração. E Paulo ali orou. E Paulo disse: Senhor, por favor, eu agora vou falar igual carioca de novo. Senhor, quebra meu galho, me ajuda, me tira esse espinho da carne, me dá uma solução nisso. E Deus olhou para ele e falou assim: não vou fazer o que você está pedindo, não. Eu vou te dar uma coisa muito melhor do que isso que você está pedindo. Eu vou dizer para você o seguinte: a minha graça te basta. Olha que resposta de Deus, que resposta de oração foi esta? Que resposta de oração. Ele clamou ali pedindo que Deus resolvesse o problema dele. E Deus falou assim: você não precisa que eu resolva esse seu problema, porque eu vou te dar uma coisa muito melhor do que a solução deste problema. Eu vou te dar a minha graça, e a minha graça é suficiente para você. Então eu vejo que a oração, dentro da soberania de Deus, nós podemos pedir, mas nós temos que pedir esperando que Deus faça o que nos é melhor. E a soberania dele mostra o que nos é melhor. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Eu não sei nem se eu vou voltar para casa hoje. Mas Deus sabe se eu vou voltar para casa ou não. Deus sabe se eu vou dar carona para o pastor João ou não. E para mim também. Deus sabe. Eu posso estar pensando até em fazer. E pode acontecer alguma coisa que eu vá precisar de uma carona. Meu carro pode não pegar, pode dar algum problema. Deus já está sabendo tudo isso. E Deus já está preparando uma solução para tudo que me vem depois.
É isso o que a Bíblia chama da graça dele. Por isso que Deus não deu uma resposta para Paulo, dizendo, assim como você está me pedindo, eu vou fazer. Mas eu vou fazer diferente, eu vou te dar a minha graça. E a minha graça é mais do que tudo. Nada pode superar a graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos, não é pelo meio não é nem pela fé, não é nem pelas obras, não é pelo nosso fazer, não é pela nossa capacidade, é pela graça de Deus. Mediante a nossa fé, nós recebemos a misericórdia de Deus. Amém. Perfeito. Ô, Rai, deixa eu só aproveitar um comentário sobre o que o pastor Ângelo acabou de falar. Uhum. E ele falou muito bem. Não há nada melhor do que sermos cheios da graça de Deus. Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, você, internauta que está assistindo este programa, saiba disso. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir a Deus, mas nunca se esqueça. O que Deus mais quer para você é que você seja cheio da graça de Deus. E também sobre o comentário do pastor Ângelo, outra coisa muito importante é que ele começou falando sobre a soberania de Deus. É interessante isso, porque o pastor Ângelo é testemunho do que eu vou falar. Na primeira jornada nacional de oração em 2018, eu lancei um desafio para todas as pessoas que nos assistem nas redes sociais, para todas as igrejas onde eu fui visitar, anunciando a jornada de oração, que nós estaríamos 40 horas orando a oração do Pai Nosso. E nós fizemos isso. Não é que nós ficamos as 40 horas orando só a oração do Pai Nosso, mas nas 40 horas nós oramos a oração do Pai Nosso. E por que eu estou falando isso? Porque a oração do Pai Nosso começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E durante 40 horas nós oramos: Senhor Deus, em nome de Jesus, que venha o teu reino sobre a nação brasileira e que seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, mas a tua vontade. E por que eu estou comentando isso, Rai? Porque Deus é soberano. A vontade de Deus é mais importante do que a minha. A vontade de Deus é mais importante do que a nossa. A vontade de Deus é mais importante do que a de todo o povo brasileiro e de todo o povo do mundo. E nós estamos vivendo neste tempo a vontade de Deus. E um detalhe interessante é que a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 18, escrito pelo apóstolo Paulo, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é isso que nós queremos de Deus para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família e para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma colocação aqui. Eu quero que vocês dois comentem, porque vocês, assim, parece que flui a sabedoria pelas palavras sobre os textos bíblicos, né? Eu quero dizer aí, querido internauta, os textos bíblicos, eles são ricos de conhecimento, de sabedoria e ensinamento, né? Não despreze os textos bíblicos, não importa a sua religião, a Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo, não deve ser à toa, né? É verdade. Filósofos atuais, né? Eu vejo muito YouTube, filósofos atuais, respeitados, fazem cursos sobre estratégias bíblicas. Então, assim, a Bíblia é interessante até para ateus, porque ela traz estratégias de muitas coisas. Então, eu queria que vocês comentassem. Nós estamos vivendo assim uma época em que as pessoas estão achando que pode se empoderar, porque eu estudei, porque eu tenho dinheiro, porque eu estou fazendo carreira, então eu me empodero, eu sou o dono de mim, eu sou responsável por mim, eu sou o cara, eu sou vitorioso. E está havendo assim uma proliferação desse tipo de mentalidade. Aí vem a pandemia, né, e mostra que todo mundo é igual.
E eu queria que você comentasse esse texto aqui do salmista. Fala assim: a vida do homem é semelhante à relva, se vai quando sopra o vento. Olha só. Não falou do homem pobre, ou do homem rico, ou do homem branco, ou do homem santo. Nada, só falou isso. É verdade. Quem disse essa frase foi Moisés. E ele, o pastor Ângelo, logo no início do programa, ele fez uma citação, né, sobre viver 120 anos. A Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos e os seus olhos não se escureceram. O que significa isso? Moisés viveu 120 anos não só com longevidade, mas com vitalidade e saúde. E visão. E foi Moisés que disse que a vida do ser humano é como uma planta, como uma flor, que hoje nasce, cresce, floresce, e amanhã ela se desvanece, deixa de existir. E até Moisés fala lá no Salmo, se não me engano, 90, que a nossa vida, se chegar a 70 anos, ou passar a 80, tudo isso é câncer e enfado. O que eu quero ressaltar, Rai, é que a nossa vida, seja de 70, de 80, de 100 ou 120 anos, é como uma gota diante do oceano da eternidade que nós temos para viver no futuro. Ô, glória! E uma coisa muito importante para você que está nos assistindo, querido internauta, você que está sintonizado neste canal, você pode ter muita vida, você pode ter muita saúde, você pode ter muito dinheiro, mas tudo isso sem Deus é nada. Essa semana eu estava assistindo um vídeo a propósito de um fato que aconteceu esses dias, de uma pessoa que se achava muito poderosa, que tinha muito dinheiro, que tinha muitos carros importados, e de repente, na precocidade da vida, ele perdeu a sua vida. E o internauta, um youtuber, disse assim: e agora, como é que fica todo o seu dinheiro? Como é que fica toda a sua riqueza? Como é que fica a tua casa? Vai levar a tua casa para o cemitério, para o sepulcro, para o caixão? Vai levar os seus carros importados? Quero dizer para você que está nos assistindo, eu não sei quantos anos você tem, quantos anos você vai viver, mas a sua vida sem Jesus é nada. É como essa flor que a Rai estava falando, é como essa pétala, como essa planta, que hoje existe e amanhã se desvanece. Então, uma coisa super importante para você que está nos assistindo: entrega a tua vida a Jesus. Jesus Cristo disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 14,6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à presença de Deus o Pai a não ser por mim. Quer ter a vida eterna? Quer passar a eternidade na presença de Deus? Hoje mesmo, antes de fechar os seus olhos, antes mesmo de dormir, faça uma oração e diga: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, porque eu sei que só contigo eu estarei eternamente seguro, em nome de Jesus. Amém. Agora, uma pergunta, que daqui a pouco a gente vai... Falta 10 minutos, né? Uma pergunta. Como orar? Existe uma oração modelo? Sim. Mateus 6, versículo 9 a 13, nós encontramos esta chamada oração modelo. Jesus disse assim: portanto, foi os apóstolos que pediram que ele, né? Que eles ensinassem. Que ele ensinasse eles a orar, né? Exatamente. Eles queriam saber como se dirigir a Deus. Esta é uma oração maravilhosa. E quando o pastor João já fez uma citação do início dela, eu gosto muito de pensar nesta oração, porque ela é completa. Ela fala de tudo que nós precisamos para esta vida. E ele disse: quando vocês forem orar, vocês orem deste modo. Primeiro, ele disse que Deus é Pai. É a única religião no mundo, uma religião que se conheça, que tem um Deus, uma santidade, uma divindade que é comparada com a paternidade. Deus é Pai. Pai nosso que está
nos céus. Então ele determina a quem nós devemos nos dirigir na oração, ele diz aonde que este alguém está, onde que ele está, e quem é este alguém, que ele é santo, santificado seja o seu nome. Então, só nessa primeira parte da oração, nós já encontramos a essência da oração. Dirigimos a oração ao Deus Pai, Ele está no céu, no lugar reservado para a eternidade, Ele está na eternidade e Ele é santo, o nome dEle é santo. Aí ele vem então de ato contínuo dizendo, venha o teu reino. Então isso é muito bonito, porque Jesus, quando foi julgado, estava diante de Pilatos preocupado com o reino romano, com o Império Romano, com César, o grande líder político e até espiritual dos romanos, e ali os judeus eram escravos dos romanos, e eles estavam esperando que surgisse um rei entre os escravos para libertar aqueles escravos daquela condição dos romanos. E aí Jesus então diz assim para Pilatos, não se preocupe comigo e nem com o que estão dizendo a meu respeito, porque o meu reino não é deste mundo. Então, quando Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu me lembro que em 2018, quando nós orávamos lá do lado dos gabinetes dos deputados federais aqui em Brasília, ali é chamada até a região do Bosque, né? Nós está ali em oração, o pastor João orava mais ou menos nesse sentido, né? Vem o teu reino e destrua isso, e destrua aquilo, vem o teu reino e entre na vida dos nossos deputados, vem o teu reino e faça isso e faça aquilo, porque quando nós entendemos que oração é buscar o reino de Deus, e Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus ensina esta oração, Jesus ensina algo que é completo no nosso relacionamento, ou seja, no relacionamento da criatura com o Criador. Isso é muito lindo, é muito magnífico, lindo. É profundo. Quando Jesus falou, então, o valor da oração é uma coisa extraordinária. O valor da oração ninguém pode a gente não pode nem classificar a extensão disso tudo. Eu fico até sem palavras, sem fôlego, só em querer dizer aquilo que eu não posso dizer e que é aquilo que eu sinto. A oração é muito importante. Por isso nós estaremos em 40... Jornada. Por isso que nós estamos organizando a 4ª jornada, o pastor João está aí liderando esse momento da 4ª jornada nacional de oração na esplanada dos ministérios em Brasília. Amém. E uma coisa importante, Rai, sobre a sua pergunta, é interessante que é impossível nós ensinarmos em poucos minutos sobre a preciosidade da oração do Pai Nosso. Mas eu quero dizer para você, internauta, que no meu canal da internet, do YouTube, Pastor João Gonçalves, eu tenho 10 lições aprendendo a orar com Jesus, baseado na oração do Pai Nosso, viu, Rai? 10 vídeos sobre a oração do Pai Nosso. Passe o seu contato no YouTube aí. Então você que está sintonizado conosco, aí no próprio vídeo deste programa, tem aí o cartaz da 4ª Jornada Nacional de Oração pelo Brasil, que tem lá o meu e-mail, pastorjs@gmail.com, tem o meu celular, o meu zap, que é o 619-94327494, repetindo, o e-mail, pastorjs@gmail.com, e o zap, o celular, 619-94327494. E se você quiser aprender a orar com Jesus, eu tenho no meu canal do YouTube 10 lições, são 10 vídeos sobre aprendendo a orar com Jesus, baseado na oração do Pai Nosso. Muito bem. Pastor Ângelo, para a gente encerrar. Eu quero convidar você agora para dois atos. Na próxima sexta-feira, 8 da manhã, começa a 4ª jornada. Mas às 21 horas, na próxima sexta-feira, nós estaremos iniciando o programa do projeto Clamor pelo Brasil, aqui pela
TVN Brasil. Eu quero convidar você a participar conosco na próxima sexta-feira, às 21 horas. E nós teremos como primeiro entrevistado do programa do Projeto Clamor pelo Brasil, nada mais, nada menos do que o procurador do estado do Mato Grosso do Sul, nosso irmão Felipe Ximenes. A esposa dele também estará conosco e ele estará falando sobre a urna eletrônica, e ele estará falando sobre o voto impresso, enfim, ele estará falando sobre o futuro do nosso país na democracia brasileira. Você é meu convidado para estarmos juntos na próxima sexta-feira, às 21 horas, por aqui. Muito bem. Oi, chegamos ao final desse programa maravilhoso. Quero agradecer a presença de vocês aí do outro lado, e eu quero convidar vocês para a próxima terça estarem aqui para a gente continuar nosso papo. E, olha, assistam o programa do Pastor Ângelo. Vai ser muito interessante você já saber de antemão sobre o voto impresso. Boa noite e até terça. Boa noite. Muito obrigado, Celso, pela sua assistência. Obrigado também, Raio. Obrigado, Pastor Ângelo. Obrigado a você, internauta. Primeiro lugar absoluta. TVN